um suntuoso shopping foi construído no centro de Caracas, na Venezuela. O helicoide foi projetado para ser um grande shopping, chegando a ser símbolo da prosperidade de um país produtor de petróleo que vivia a alta do preço da commodity na década de 50. Hoje, a Venezuela é um país falido e os venezuelanos vivem numa ditadura horrível. O helicoide de grande shopping se transformou num presídio para opositores políticos. O helicoide reflete a história da própria Venezuela e sobre isso nós vamos conversar hoje. O poeta chileno Pablo Neruda chamou o helicoide de uma das criações mais requintadas que surgiu na mente de um arquiteto. Salvador Dalí queria que sua arte fosse exposta onde seria o shopping mais moderno da América Latina na década de 50. O planejamento do helicoide começou em 1955, num período marcado pela abundância da alta do petróleo. A Europa estava se reconstruindo depois da Segunda Guerra Mundial e o preço do barril estava alto. No período, a Venezuela vivia a ditadura de Marcos Pérez Jiménez, que gostava de grandes construções. O edifício foi arquitetado por Jorge Romero Gutiérrez. A ideia original era de um shopping com 320 lojas. O helicoide incluiria um showroom para a venda de carros e peças de reposição, um posto de gasolina, uma oficina mecânica e um lava-rápido. Além disso, o local deveria ser o pioneiro no uso de elevadores. O projeto incluiria salas de exposições, academia, piscina, boliche, berçário e cinema com 7 salas. A rádio helicoide transmitiria atividades e ofertas especiais. Em 1958, houve o colapso da ditadura de Pérez Jiménez. Assim, o prédio ficou inacabado e os arquitetos perderam o investimento. A Venezuela entrou num período democrático e ninguém se interessou pelo projeto, pois o local ficou identificado com uma ditadura. Nesse período, o prédio ainda contava com um certo status, pois o Museu de Arte Moderna de Nova York realizou uma exposição chamada Road, que destacou a integração da arquitetura do helicoide com o projeto viário de Caracas. Porém, mesmo sendo valorizado, o helicoide entrou num longo processo de falência e em 1975 tornou-se propriedade do governo. De 1979 a 1982, o complexo abrigou 500 famílias de poceiros que viviam em containers. Houve propostas para transformá-lo num museu de história e antropologia que nunca saíram do papel. Em 1993, houve outro projeto para transformar o local num centro ambiental. Mas o presidente Rafael Caldeira decidiu usar o prédio como sede da agência policial. Hugo Chávez manteve a agência lá e mudou o nome do serviço para Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional, SEBIN. Como disse o professor da Universidade Central da Venezuela, Vicente Lucena, abre aspas, que é um espaço que quis ser um símbolo do livre comércio nos anos 50 e 60, se tornaria mais tarde uma prisão com presos políticos. Fecha aspas. A Venezuela já enfrentou várias crises econômicas ao longo de sua história, principalmente por conta da oscilação do preço do petróleo. 96% da economia venezuelana depende dessa commodity. Em 1998, num governo de direita de Carlos Andrés Pérez, o país voltou a viver uma enorme crise econômica e nesse período a população tomou conta das ruas, no que ficou conhecido como Caracaço. Nesse interim, um militar chamado Hugo Chávez tenta um golpe de Estado, não consegue e fica 2 anos preso. Quando ele sai da prisão, o militar se candidata à presidência, sendo eleito com a maioria dos votos. Hugo Chávez se dizia um político diferente, pois era militar, anti-imperialista, socialista e nacionalista. Ao ser eleito, Hugo Chávez nacionalizou setores estratégicos, aumentou os programas sociais, a educação melhorou e o índice de analfabetismo caiu. Porém, Hugo Chávez não investiu em tecnologia nem na indústria nacional e a economia venezuelana continuou dependente do petróleo.
No governo de Nicolás Maduro, o preço do petróleo voltou a cair, pois a Arábia Saudita e os Estados Unidos aumentaram a produção. Para manter os gastos do Estado, eles começaram a imprimir dinheiro. Nisso, a inflação aumentou e a população não conseguia comprar itens básicos. Como uma forma de se manter no poder, os chavistas começaram a cultuar a imagem de Hugo Chávez e aumentou também a repressão do Estado. Até a oração do Pai Nosso foi modificada. Abre aspas aqui. Chávez nosso que estás no céu, na terra, no mar e em nós, os delegados. Santificado seja teu nome, venha a nós teu legado, para levá-los aos povos daqui e de lá. Dai-nos hoje tua luz para que nos guie a cada dia e não nos deixes cair na tentação do capitalismo, mas livrai-nos da maldade da oligarquia, do crime e do contrabando, porque nossa é a pátria pelos séculos e séculos. Amém. Viva Chávez. Rosmiti Montia, do partido de oposição, o Voluntad Popular, conta que ficou preso no helicoide por conta da onda de protestos que teve na Venezuela em 2014. Ele relata que ficou numa cela apelidada de Pequeno Inferno. Era um espaço de 5 por 3 metros que acomodava 22 pessoas. Abre aspas aqui. A gente comia ali, dormia e ia ao banheiro no mesmo espaço. Fomos torturados com uma luz branca que nos cegava. Fecha aspas. Montia conta que, com o tempo, os agentes foram transformando as celas em câmaras de tortura, onde eles torturavam os prisioneiros. O político opositor de Maduro diz que fica furioso ao ver imagens do helicoide. Ele fica angustiado ao pensar que muitos venezuelanos, neste exato momento, estão sendo torturados nesse local. Segundo Montia, o helicoide é um símbolo que não deve desaparecer. É um símbolo do que a Venezuela poderia ter sido e não foi. E agora deve ser como um lembrete do que aconteceu e nunca mais deverá acontecer. Outro caso também foi da Charlene Duarte, de 27 anos. Ela ficou 2 anos e 5 meses presa no helicoide. Ela foi detida em 2014 por conta de mensagens que ela postou no Twitter contra o governo. Ela foi acusada de sabotagem, instigação ao ódio, desacato a funcionários e espionagem. Ela disse que o ambiente no helicoide é muito hostil e que há muito terror psicológico. Ela dividiu a cela com homens, com outros 2 presos, dormia num colchão e ela tinha que retirar o colchão todas as manhãs porque não tinha espaço para nada. Em 2015 ela foi transferida para uma cela com mulheres, onde havia mais ou menos 30 a 35 pessoas. Havia somente 2 banheiros, não havia água, o local era impregnado com um cheiro horrível, como vocês podem imaginar, e ela descreve tortura. Eu não vou poder falar aqui. Então foram vários prisioneiros políticos que foram libertados e descrevem a mesma coisa, né? Descrevem celas muito pequenas, uma quantidade imensa de gente e vários tipos de tortura, né? Que eu não vou poder descrever aqui, né, pessoal? Muito bem, eu acho que deu pra gente ter aí uma ideia, né, do que ocorre no helicoide, tá certo? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu peço sua gentileza para que você se inscreva nesse canal, se você não for inscrito ou inscrita, que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Tudo isso, pessoal, é muitíssimo importante, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.